Imagina só você ganhar 40 mil reais por mês. Pois é, tem programador ganhando esse salário aí por mês. E toda vez que a gente fala nesse tipo de coisa, causa um rebuliço muito grande na comunidade. Pessoas acreditam, outras pessoas desacreditam que existam esses super salários, né? Então no vídeo de hoje a gente vai desmistificar e entender um pouquinho dessa realidade. Quem são esses perfis, quem são esses profissionais, qual que é a realidade, quem ganha isso aqui no Brasil. Principalmente para você se preparar se algum dia você quiser ali ter acesso a essas super vagas no mercado. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo, sou a Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de tecnologia. Se você já é raiz do canal, já deixou o seu like, seu comentário para dar aquela força. Se você é novo por aqui, a única coisa que eu peço pra gente ir direto aqui ao assunto do vídeo é que se você gostar do seu conteúdo, você vai dar aquele apoio. Aí pode ser comentário, curtida, ou você se inscrever pra gente se encontrar toda semana, que eu vou ficar muito feliz. Pois é, recentemente eu vi uma notícia na newsletter do Philippe Deschamps a respeito da média salarial de pessoas que estão trabalhando pra gringa, né? Dizendo que essa média chega a 30 mil por mês. Essa foi uma notícia que saiu no Olhar Digital, falando justamente sobre programadores que estão trabalhando para o exterior, remotamente, né? Então eles ganham em dólar e trabalham aqui no Brasil. Então ele diz aqui embaixo que a média do salário desses programadores ali é de 6 mil dólares ali por mês, né? Quando a gente fala de 40 mil reais, já seria 8 mil dólares. Isso já quer dizer uma coisa muito importante aqui, de 6 mil para 8 mil, tem uma diferença muito grande, ou seja, quem ganha 40 mil reais por mês aqui no Brasil são uma porcentagem muito pequena desses profissionais, especialmente que estão trabalhando para fora. Então a gente tem que entender a realidade ali do mercado para não vender isso como se fosse um sonho super acessível. E se a gente for olhar a pesquisa salarial do Código-Fonte de 2023, né, eles não pesquisaram a respeito de programadores que estão trabalhando remotamente para o exterior, mas tem salários aqui de pessoas que trabalham no exterior, que é diferente, tá? Se você trabalha remotamente aqui do Brasil para o exterior, você recebe menos do que uma pessoa que trabalha lá no país. Tem essa diferença, porque principalmente grande parte das pessoas que trabalham aqui para o exterior, elas trabalham através de consultoria, ou seja, tem uma empresa intermediando ali no meio do cliente que vai tirar uma porcentagem do seu valor hora. Então você não consegue receber integralmente como se fosse uma pessoa que trabalhasse lá. Tem essa diferença. Mas aqui na pesquisa dá pra gente entender até quanto pode chegar esses salários lá fora. Mais de 50 mil reais, aqui tem 40 e tal. Ou seja, é um salário que você pode alcançar. Mas assim como eu falei, pensando no recorte desse gráfico aqui, que a gente está falando de trabalhadores que trabalham no exterior, e pensando que aqui para o Brasil, fatalmente você vai receber menos trabalhando aqui remotamente para o exterior, né? Então, essa porcentagem de pessoas que ganham ali 40 mil reais é infinitamente menor, né? Então, para você conseguir chegar nesse range de salário, eu vou dizer para vocês que é o 1% menos do que isso ali, se a gente for considerar, porque realmente são profissionais que estão muito bem colocados ali no mercado para conseguir chegar a esse tipo de salário. Tô falando isso para te desanimar? Não tô falando para te desanimar, mas mostrando a realidade para que você entenda de fato como que funciona. Então, essas vagas, elas são extremamente nichadas para perfis específicos, com características específicas que a gente vai falar aqui também nesse vídeo. O que me motivou a gravar esse vídeo, na verdade, foi um artigo aqui do Tab News, que ele fala o sonho de ganhar 40k. Eu acho que muitas pessoas, né, se iludem nesse sentido com esses super salários ali, acham que é uma coisa super fácil de alcançar, né, acham que vai conseguir sem muita experiência, que não é verdade, né, e eu tô aqui para falar a verdade. Para quem conhece a minha trajetória, né, sabe que eu trabalho há mais de 13 anos no mercado de tecnologia e hoje eu trabalho para uma empresa do exterior. Então hoje eu presto serviço aqui do Brasil, né, para Riot Games através da Action, que é uma empresa de consultoria. Então, eu vivo essa realidade ali de trabalhar para uma empresa do exterior, tá? Então, nesse ponto, eu acho que eu vou conseguir colaborar dando um pouquinho do meu ponto de vista. Esse artigo é bem interessante porque ele desmistifica algumas coisas, né? Então, ele fala, ao longo desse texto, gostaria de trazer algumas observações baseadas no meu ponto de vista sobre cuidados e até uma certa desmistificação de muita coisa que ditam por aí sobre o assunto. Esse é um ponto bem importante. O primeiro ponto que ele traz aqui é que não há receita de bolo. Se tem uma coisa óbvia que você precisa saber é o inglês. E não precisa ser fluente, mas sim saber se expressar de maneira clara e eficiente. Esse é um ponto muito importante porque existe uma confusão muito grande quando a gente fala em termos de fluência. E aqui ele destaca um ponto muito legal, preservando inclusive o seu sotaque. Então algumas pessoas acham que ser fluente é você não ter sotaque, é você falar como nativo. E na verdade não é isso. Ser fluente no inglês é que você consiga fluir uma comunicação, você consiga se comunicar. Para pensar, qual que é a função de um programador? Resolver problemas.
E para que você consiga resolver problemas, você precisa exercitar sua capacidade analítica. O que é uma capacidade analítica? Você vai extrair informações, fazer perguntas ali, se comunicar, tanto extrair quanto dar informações ali para o seu time para que você consiga resolver esses problemas. É por isso que a comunicação é fundamental. Um programador hoje, ele não só coda. Aliás, cada vez mais, quando a gente pensa ali em evolução da tecnologia, cada vez menos, na verdade, o código vai ser relevante, porque você vai ter inteligência artificial, um monte de coisa te auxiliando nessa tarefa. Então, saber utilizar essas ferramentas para otimizar sua produtividade, usar sua capacidade analítica é a chave para você ser um profissional sempre bem posicionado, né? Ele fala, já vi diversos casos de pessoas excelentes tecnicamente e que dominavam o inglês, mas que não conseguiram, mas também pessoas que sem tanto conhecimento técnico e do idioma conseguiram. E não só uma, mas como várias experiências internacionais. Esse é um ponto interessante que ele fala, que eu concordo plenamente, inclusive eu já postei sobre isso no meu LinkedIn. A grande questão é que é muito difícil você replicar o sucesso, né? É muito difícil uma pessoa ter uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo, porque somos indivíduos, temos características diferentes. Se você for olhar o meio científico, para você comprovar uma tese científica, você tem que ter um ambiente controlado. Então, para a gente ter uma fórmula mágica que funciona 100% para todo mundo, a gente teria que controlar o ambiente e também as características pessoais de todo mundo, o que é muito difícil. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, não use a trajetória do outro como algo que vai definir a sua trajetória, ou seja, alguém teve muita dificuldade, não conseguiu a vaga no exterior, acaba te passando medo e você pensa, pô, isso aqui não é pra mim, porque se essa pessoa que é tão inteligente assim não conseguiu, eu não vou conseguir, né? Síndrome do impostor. Mas também, por outro lado, se aquela pessoa conseguiu muito fácil, não quer dizer que você vai conseguir. Cada caso é cada caso, eu concordo com ele. Acho que a melhor forma, a forma mais saudável nesse sentido de evolução profissional mesmo, é respeitar e entender que a sua trajetória, ela é única. E aí ele complementa aqui, é mais uma questão de ter o conhecimento certo, na hora certa, com a experiência certa, pra empresa certa. Eu costumo dizer que até pra ter sorte você tem que se preparar. Então esteja preparado para quando a oportunidade chegar, você consiga aproveitar. Tô falando isso porque muitas pessoas veem essa questão de carreira internacional como algo muito difícil, fora de possibilidade. E o que acontece? Elas acabam deixando isso pra depois. Poxa, nossa, agora eu não tenho experiência, deixa eu esperar quando eu tiver experiência pra eu começar a estudar, me preparar pra essas entrevistas. Quando, na verdade, se você começar agora, você vai ter muita vantagem quando você adquirir essa experiência necessária pra conseguir essas vagas. E eu concordo com o que ele disse aqui. Minha recomendação nesse sentido é você continuar estudando, aperfeiçoando suas habilidades, aprendendo e treinando inglês constantemente. Fica de olho no mercado internacional e aplicar para as vagas que você deseja. Essa evolução constante ela é necessária, né? Você pensar a longo prazo, né? Não é porque você não tá preparado agora, não é porque você tem toda a experiência. Aliás, esse é um ponto importante. Quando a gente tá falando de vaga internacional, em sua grande maioria, né? Sendo bem sincera com você, as empresas só vão considerar o seu perfil a partir de 3 anos de experiência. Menos que isso, muito difícil. E vou dizer até mais nesse sentido, quando você olha para as vagas, né, a maioria pede até mais do que isso, porque são perfis concentrados em seniors. Se a gente for olhar aqui essa reportagem ali do Olhar Digital, né, se a gente for olhar a divisão desses profissionais aqui por idade, você pode ver, né, que a maioria tem entre 31 e 40 anos, e aí depois 41 e 50 anos, né? A porcentagem muito pequena entre 21 e 30 anos. Ou seja, a maioria são profissionais mais experientes ali no mercado, que tem mais experiência justamente porque são os seniors. Não tô falando isso pra te desanimar, mas tô dizendo pra você que se você começar a se preparar hoje, quando lá na frente você tiver a experiência, você não precisa esperar nada. Você vai ter a experiência e o inglês necessário pra conseguir essas vagas. A pior coisa que pode acontecer é você procrastinar, chegar lá na frente quando você tiver essas habilidades técnicas, você não tem inglês, aí alguém te faz uma proposta e você perde a oportunidade. Assim como eu já vi vários depoimentos lá no LinkedIn de pessoas lamentando porque perderam oportunidades únicas porque não se prepararam. Então, voltando aqui pro artigo, tá, pessoal? Diferenças e semelhanças com empresas daqui. Já trabalhei para empresas do Canadá, Estados Unidos e alguns outros projetos. Sendo 100% sincero, minha experiência não me surpreendeu tanto assim, comparada a empresas brasileiras. Nesse sentido não tem muita diferença. Acho que o grande ponto ali é a comunicação, a questão do inglês mesmo, e a diferença cultural, né, que você tem ali no seu time. Mas em termos de projeto, tecnicamente não tem. Você pode cair tanto num projeto muito bom, tecnicamente, quanto num projeto muito ruim. Assim como no Brasil, você também pode cair num projeto muito bom e um projeto muito ruim. Então isso não tem muita diferença nesse sentido. Agora, um ponto que eu queria destacar a respeito de diferenças e semelhanças aqui é que sim, os processos seletivos lá fora, eles são muito mais complexos do que aqui no Brasil, tá? Não quer dizer que o nível técnico das pessoas estejam mais acima, apesar de que o raciocínio lógico parece que sim. Mas a verdade é que os processos, eles são muito difíceis, né? Porque, pensa comigo, você não tá concorrendo só com as pessoas do seu país, você tá concorrendo com pessoas do mundo inteiro para aquelas vagas, né? E outro ponto muito importante também é que a maioria dessas startups que contratam ali,
elas se baseiam nos processos das Big Techs, ou seja, tem um grau de dificuldade maior, vai puxar mais pesado em estrutura de dados e algoritmos e tudo mais, vai ser um pouco mais pesado nessa base aqui que você não vê tanto nos processos aqui do Brasil. E novamente, eu não tô falando isso pra te desanimar, mas pra que você entenda a realidade e se prepare pra isso, né? Porque a pior coisa que tem é você achar que você não passou porque você é burro. Não, porque é difícil mesmo. Apenas uma porcentagem muito pequena das pessoas estão trabalhando pro exterior. Assim como eu disse, é tipo 1% ali das pessoas conseguem essas vagas e estão trabalhando pro exterior. Apesar de que a gente vê muitas pessoas falando da possibilidade de carreira internacional, né? Eu falo sobre isso aqui no canal. Não é uma realidade para muitos programadores aqui no Brasil, né? Então são perfis específicos, assim como eu falei, que tem experiência, que tem inglês, mas que se você se preparar hoje, você pode conquistar isso lá na frente. E um ponto que ele fala aqui que é muito interessante, que eu concordo com ele, né? Pelo que pude perceber, no geral, a galera é mais objetiva e tende a separar melhor a relação pessoal e profissional, e até em relação ao seu descanso, né? Por exemplo, quando eu trabalhei para uma agência do Canadá, todas as vezes que precisei me ausentar, seja para compromissos, exames, etc., nunca foi me questionado ou exigido nenhum documento, nada. Nenhuma justificativa específica, né? Tirando alguns casos de ausência envolvendo saúde, de resto é esperado que suas ausências sejam solicitadas diante de seus prazos em dia e suas entregas dentro do esperado. Ou seja, tá cumprindo com o objetivo, tá entregando, tá sendo produtivo, então ninguém vai te perguntar nada. Te dá muito mais autonomia nesse sentido. Nesse ponto tem uma questão muito importante que contribui para isso. Quando uma empresa contrata remotamente do exterior, principalmente com a time zone aqui do Brasil, que é diferente lá fora, são empresas que têm cultura de trabalho assíncrono. E para você trabalhar remotamente assíncrono, você precisa dar mais autonomia, porque senão não funciona. Então, o modelo de trabalho aqui do Brasil em relação a lá fora, quando a gente fala de trabalho remoto, tem muito a amadurecer ainda, porque aqui no Brasil a gente tem muito microgerenciamento ainda nesse trabalho remoto. E lá fora é completamente diferente, é um choque de realidade mesmo. Você é responsável pela sua jornada, então você tem que entregar as tarefas dentro do prazo, desde que você esteja fazendo isso e comparecendo nas reuniões que eles queiram que você compareça, tudo bem, você tem controle da sua jornada. Até porque nesse ponto entra o modelo de contratação. Então, para você trabalhar hoje para o exterior, você tem que trabalhar como PJ, ou seja, você não tem as obrigações de um funcionário e nem pode ter controle de jornada. Então tem essa diferenciação ali. Para você trabalhar para o exterior hoje, você precisa ter uma empresa e você precisa ser contratado como PJ. Não é nem MEI, porque MEI não tem atividade que enquadra ali quando a gente fala de desenvolvimento de software. Você tem realmente que abrir um CNPJ, uma empresa na atividade específica para poder prestar serviço para o exterior e pagar os seus impostos devidamente. Esse ano eu realizei um sonho, porque eu consegui lançar um curso de desenvolvimento iOS gratuito aqui no canal em parceria com a Backfront Academy. Esse curso ele vai te dar uma noção básica do que é trabalhar com desenvolvimento iOS, o que faz um desenvolvedor iOS. Mas se você quiser se profissionalizar e trabalhar com isso de fato no mercado, você tem essa oportunidade agora, porque estão abertas as inscrições para o Bootcamp intensivo de desenvolvimento iOS da Backfront Academy. Nesse curso de desenvolvimento iOS, é um curso que tem duração de 5 meses, onde você ali vai aprender com professores especialistas que vão te acompanhar, trazendo cases reais ali para dentro da sala de aula, e você vai aprender de fato o que o mercado está buscando a respeito de um desenvolvedor iOS. Você vai ter a experiência ali de mercado com as habilidades que estão buscando aí desses profissionais, né? O mais bacana é que é um curso super prático, onde você vai desenvolver diversos projetos. Ao final do curso, você vai ter toda a expertise e experiência para desenvolver aplicativos atraentes, performáticos e otimizados. Se você se interessou e quiser saber mais, corre, porque as vagas são limitadas e as inscrições vão só até o dia 30, galera. Tá acabando, corre lá. O link vai estar aqui na descrição e não deixe de usar meu cupom de desconto para garantir um preço especial. E indo mais além, essa é uma diferença que realmente contrasta com a nossa cultura, trabalhar após o expediente. Pelo menos isso é algo que eu mesmo já vi acontecendo, como também eu vi de pessoas. Inclusive, há lugares que até uma piada perguntar se a pessoa está desmotivada quando ela vai embora no horário. Enquanto em alguns casos por aqui, trabalhar constantemente depois das 18 horas até as 23 e madrugada dentro é sinal de que você está vestindo a camisa da empresa, né? Aquela coisa de LinkedIn, família e tal. Ah, é piada. Lá fora, você pode aparentar que é uma pessoa incompetente ou com problemas de gestão do seu tempo. Isso é um ponto muito importante. Eu sinto que eles são muito certinhos em relação a você não extrapolar e principalmente em relação ao burnout, né? Então, realmente, eu concordo com ele. Essa questão de gestão do tempo, assim como eu disse, você tem mais autonomia, então espera-se que você seja uma pessoa organizada e que você saiba gerir o seu tempo para que você não sofra um burnout ali. Porque, principalmente, eles entendem que qualidade de trabalho também é qualidade de vida. Então, manter esse work balance é muito importante. É por isso que a maioria das vagas que você vai ver pra fora, em startups, tem lá work-life balance, né? Que você consegue ali levar a vida pessoal e de trabalho de uma forma tranquila, porque eles conseguem separar muito bem isso. E aí, comentando um ponto que ele falou ali em cima, né? A respeito dessa separação profissional e pessoal, né? Isso também impacta em relação à comunicação com seus colegas de time. Então, lá as pessoas são muito
muito diretas ali, principalmente estabelecer esse relacionamento além do trabalho, isso é algo extremamente incomum. Aqui no Brasil é muito comum você trabalhar num lugar e ter amigos nesse lugar. Lá fora não. E eu acho que esse é um ponto muito importante, um choque de realidade, porque a gente tem essa tendência de gerar expectativas nos outros, mas a gente tem que entender que são culturas diferentes. Então lá fora tem essa separação muito grande. Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, né? No começo é estranho? Pode parecer estranho, mas hoje eu prefiro isso porque eu acho muito importante essa questão de desligar as duas coisas, sabe? Pra mim, no fim das contas, ter essa possibilidade de virar a chavinha acaba sendo benéfico para que você não entre nessa questão de burnout, de trabalhar essa coisa toda, vestir a camisa e tudo mais. Então, eu acho que nesse ponto é até interessante, apesar de parecer bem esquisito no primeiro momento. Aí ele vai e completa. Tá recebendo 40k por mês, você já sabe com o seu salário. 40 mil é muita grana. Grana pra caramba, né, gente? Quem ganha 40 mil? Salário de juiz, né? Mas 6 casos, gente ganhando até o dobro disso. Sim, esse é um ponto que eu ia falar aqui. Se a gente for olhar a média ali dos salários, né, principalmente lá pra fora, vai chegar ali nos 30 mil, nos 40 mil e tal, né? Passa disso é um pouco mais difícil. Esse é o ponto que eu queria trazer. Apesar disso, eu queria dizer que existem salários maiores do que isso. Então, 40 mil não é o maior salário que eu já vi por aí. Eu já vi empresas oferecendo salário de 10 mil dólares por mês, que vai dar 50 mil reais por mês, mais ou menos. Então, gente, é dinheiro pra caramba, né? Assim como eu disse, perfis específicos, né? Aí o ponto que ele fala, tenha sabedoria. Você tá ganhando 40 mil reais por mês? Cara, a importância da sabedoria, declarar corretamente seus impostos e não correr risco de ter problemas com a receita. Esse é um ponto importante. Tem muita pessoa que começa a ganhar em dólar, né, e acaba não fazendo o negócio direito, seja por falta de informação ou porque não quer fazer mesmo. Inclusive, eu vi um post de uma recrutadora falando sobre isso, de pessoas que se lascaram mesmo porque estavam recebendo como pessoa física em contas do exterior, achando que não precisavam declarar nem pagar imposto, depois foram pegas na malha fina e agora tem que pagar rios de impostos justamente por conta do valor ali que teria declarado. Então, gente, faz a coisa certinho, já tá ganhando um salário, cara, puta de um salário, então faz o negócio certinho, paga seus impostos e tal, isso aqui é muito importante. Saber guardar dinheiro e ter uma reserva, isso é muito importante também, né? Porque, assim como eu disse, esse modelo de contratação PJ, se a empresa quiser te mandar embora amanhã, ela te manda. Então, se você não tem uma reserva, não tem, cara, não tem direito nenhum, não tem nada. É só tchau e bênção, né? Então, esse é um ponto importante, ser organizado financeiramente. Trabalhar pro exterior, sim, envolve um certo risco nesse sentido, né? Mas é um risco calculado, porque no fim das contas você tá ganhando muito. Então, a ideia é que você consiga também guardar dinheiro. Uma dica muito legal é que eu vejo que a maioria das pessoas que trabalham pro exterior fazem isso, é viver de acordo com o salário que você ganharia aqui no Brasil. E usar esse salário a mais pra guardar dinheiro. De repente, conquistar sua liberdade financeira ali na frente. Então, eu vejo que muitas pessoas fazem isso, né? Ganha 40 mil reais, beleza, mas aí eu vivo com 10, aí eu vou juntar 30 por mês, dali a pouco tempo eu tô aposentada ali, eu não preciso mais trabalhar. Acho que ter essa visão de futuro, não só pra ter essa reserva em relação à segurança mesmo, é legal porque você tá com uma oportunidade única ali de conseguir construir sua vida financeira e essa liberdade financeira. E aí ele fala, na grande maioria das vezes, as empresas gringas nos contratam mediante uma simples contrato, baseado em cláusulas do seu país sede. Mas que para nós, na prática, não difere nada do contrato em relação ao PJ como empresa daqui. É justamente isso, você não tem direito nesse sentido. E eu vou além nesse ponto aqui, tá? Tem muitas pessoas que falam de empresas de consultoria, porque afinal, quando você trabalha por uma empresa de consultoria, ela tá recebendo uma parte do seu valor hora ali. Então, de fato, você não recebe o valor cheio como se fosse você trabalhasse diretamente ali para aquela empresa. Mas um ponto bem interessante é que normalmente essas empresas de consultoria, elas oferecem uma segurança maior a respeito dessas vagas ali, principalmente em relação ao modelo de contrato. Normalmente, elas têm contratos mais longos que te dão uma segurança maior e principalmente são empresas onde você consegue buscar mais referência, né? Para quem tá começando, buscando a sua primeira vaga, eu acho que é uma boa começar por uma empresa de consultoria, para você não correr o risco de ter um azar ali, cair num projeto ruim, porque você não conseguiu buscar informações o suficiente sobre aquela empresa antes de aceitar a proposta. Esse é um ponto muito importante. E aí ele traz as recomendações finais aqui. Não trate exceções como regra. É verdade que há muitas pessoas ganhando bem trabalhando pro exterior. No entanto, para cada uma dessas pessoas, há milhares que não são tão bem remuneradas, ou pelo menos não tanto quanto gostaria. Sim, gente, não é regra. É claro, obviamente não é regra ganhar 40 mil reais por mês, né? Mas é pra gente entender que essa é uma porcentagem muito pequena de perfis específicos, principalmente pra você não ficar frustrado, porque, poxa, é muito frustrante. De repente, poxa, eu sou sênior aqui no Brasil, não ganho nem 10 mil reais, tem pessoas ganhando
4 vezes mais do que eu trabalhando pra fora. A primeira coisa que pode acontecer com você pensando isso é gerar aquela frustração tremenda de que você é burro, de que você é incompetente, porque você não consegue ali essas oportunidades. Quando na verdade é porque é difícil mesmo. É uma porcentagem muito pequena dessas pessoas que conseguem esses super salários, o que não quer dizer que é impossível, tá? Mas sim, a gente tem que dizer a realidade aqui, que é uma porcentagem muito pequena dessas pessoas que vão conseguir esses super salários. E aí ele fecha aqui, mas calma, se você tá no início de carreira, não fique desanimado com isso e nem caia na armadilha da ansiedade em excesso, mas sim, foque em construir uma carreira sólida, para que daqui 4, 5 ou até menos, caso possível, você esteja tranquilamente conseguindo conquistar a sua oportunidade remota para gringa. Esse é um ponto muito importante, assim como eu disse. Tenha calma, comece a estudar, foca no seu objetivo. Essas vagas existem, a possibilidade existe. Tudo vai depender ali de estar no momento certo, na hora certa, com as habilidades certas. Mas para isso você precisa se preparar. E assim como eu falo aqui no canal, eu tenho mais de 13 anos de experiência no mercado, demorou 10 anos para aparecer a oportunidade. Eu sou muito feliz porque eu tinha as habilidades certas no momento certo e eu pude aproveitar essa oportunidade. Então não deixe a oportunidade passar, comece a se preparar agora. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso te dar aqui nesse vídeo. A realidade, se a gente for parar pra pensar, é que esse é um mercado extremamente contrastante. Enquanto muitas pessoas têm o sonho de conseguir sua primeira vaga, né? Outras pessoas têm o sonho de ganhar 40 mil reais por mês. E qual que é o seu sonho? Não deixe de colocar o seu comentário, que o seu comentário é muito importante pra mim. Assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E o comentário que eu vou ler aqui no canal é o comentário do Henrique Miranda. Dona, depois que se aprende a primeira linguagem, pra se aprender outra tem muita dificuldade? E ele ainda complementa, para quem inicia, qual a senhora indica, Python ou C++? Eu me senti muito respeitada pela senhora ou pelo dono, mas sei lá, me senti muito velha também. Mas assim, muito obrigada pelo seu comentário, vamos lá, né? Ele comentou isso no vídeo que eu tava falando sobre lógica da programação, mas recentemente eu lancei um vídeo falando sobre uma técnica mais rápida para você aprender linguagens. Nesse vídeo eu falo justamente sobre a base, o quanto a base ela é importante. À medida que você sabe a base da programação, a base da lógica da programação, tudo mais, estruturas de dados, algoritmos e tudo mais, fica muito mais fácil você traçar esse paralelo entre linguagens, né? E no vídeo eu explico a respeito de uma técnica muito eficiente que é utilizada ali no aprendizado de idiomas, que você pode justamente aplicar no aprendizado de linguagem de programação. Então o que eu posso dizer para você, Henrique, é principalmente recomendar que você assista esse conteúdo onde eu explico essa técnica e depois dizer que sim, à medida que você tem essa base, esses conceitos fundamentais, aprender uma linguagem ou outra acaba sendo detalhe. Agora, respondendo a respeito das linguagens Python ou C++, eu não gosto de dar esse tipo de resposta direta, porque vai depender muito do seu objetivo de carreira. Por exemplo, quer trabalhar com jogos? Poxa, C++ é uma linguagem incrível justamente por conta da Unreal, que é uma das maiores engines de desenvolvimento de jogos. Agora, para a área de dados, por exemplo, Python já seria uma linguagem super interessante. Isso depende do seu objetivo de carreira. Eu te convido a analisar um pouquinho mais estrategicamente isso para você escolher essa linguagem. Mas não que a primeira linguagem que você escolher tenha que ser a linguagem que você vai seguir pro resto da sua carreira. Eu explico isso nesse vídeo que eu gravei recentemente, tá? Muito obrigada pelo seu comentário. Assim como é de costume, antes de eu me despedir aqui, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos para você maratonar o Tequitaflix vai ser esse conteúdo que eu falo sobre uma técnica super eficiente para você aprender linguagens de programação. Não deixe de assistir. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora eu vou acompanhar as tretas do X ou Twitter. Não deixe de me seguir aqui porque tem muito conteúdo legal para você.